Vamos lá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula, mais um assunto que começamos agora. Assunto esse importante para a nossa prova. Todas as provas elas têm algum assunto relacionado à estatística. E vamos iniciar aí, tá? No conceituação de estatística, é uma área da matemática que coleta, organiza e interpreta dados. E esses dados, graficamente ou até mesmo algebricamente, temos condições de fornecer subsídio para a interpretação de dados que tem o objetivo de pessoas que precisam tomar decisões em cima desses dados. E temos aqui dois nomes importantes que contribuíram bastante com a estatística na matemática, foi o Pascal e o Fermat. Falamos agora das medidas de dispersão, que são medidas que trazem para a gente uma tendência central, que são a média aritmética, a mediana e a moda. Nesse primeiro momento, nós iremos calcular dados que nos vão fornecer um desses três parâmetros. Lembrando que essa tendência central, ela dita o que é o valor que está no meio. A média aritmética, como a maioria de todo mundo já passou por um momento em que precisamos calcular a média, a prova da especialista seria isso, né? A nota final é a média das 4 matérias da prova. Então é uma medida bastante exata a média aritmética. Então você soma, divide, é um valor bem exato. A mediana e a moda, ela é uma medida de tendência central que se aproxima bastante da média aritmética, mas de uma maneira um pouco mais simples se consegue esse valor de tendência central. Imaginemos ter uma pesquisa com 1000 pessoas e coletando os dados dessas 1000 pessoas. Para que pudéssemos fazer a média, teremos que somar todos esses valores e dividir pela quantidade de pessoas a qual entrevistamos. E o que diferencia a mediana e a moda da média aritmética? A mediana é um valor central dos dados agrupados em ordem crescente. Então, dos dados coletados, imaginemos a nossa sala de aula. A gente pergunta para 40 alunos a idade de cada um. No primeiro momento, esses dados eles não estarão agrupados em ordem crescente. Eles estarão agrupados da maneira como eles foram coletados e foram anotados num papel. Mas se pegarmos essas idades que foram analisadas e colocarmos elas em ordem crescente, o valor que ocupa exatamente o meio dessa tabela dos dados agrupados em ordem crescente será a nossa mediana. Isso dá bastante certo quando a sequência de números é ímpar. No caso, se eu tivesse 41 alunos, eu teria um número central. Se essa sequência for par, no caso, como eu citei 40, eu não teria um valor central, mas teria dois valores que seria o centro dessa distribuição classificada em ordem crescente. Então, a mediana de uma sequência par é a média dos dois elementos centrais. Se essa ordem é ímpar, ela será exatamente o número central. Conceito de moda é o valor que mais aparece na minha pesquisa. Se perguntássemos todas as idades dos alunos da sala de aula, talvez, vamos lá, 19 anos apareceu mais vezes em relação às outras. Não que a maioria tenha 19 anos, mas a idade que mais vezes apareceu, que no caso isso é traduzido mais vezes por frequência. A maior frequência foi 19 anos. Então podemos dizer, a moda é 19 anos. Então essa moda ela se apresenta bem perto do que seria a média, tá? Do que seria a mediana. E vamos fazer isso de uma forma um pouco mais prática. No primeiro exemplo de média, temos aqui os alunos, né? E a nota de cada um.
Para calcularmos uma média aritmética dessas notas, seriam as somas desses alunos dividido pelas quantidades desses alunos, que no caso é 10. Então ficaria 68 por 10. A média das notas desses alunos seria 6,8. Então uma maneira simples de calcular a média, para relembrarmos aí. Mediana. Eu tenho uma distribuição das notas dos alunos. Notem que na sequência essas notas elas não estão classificadas em ordem crescente. Elas estão classificadas apenas da maneira com que os dados foram colhidos. Para que eu possa extrair ou ter o valor da mediana, eu preciso colocar esses dados em ordem crescente. Foi o que aconteceu aqui, ó. 4, 5, aí a gente foi colocando em ordem crescente até chegar na maior nota, do menor para o maior valor. Como essa sequência é par, possui 10 elementos, não temos um elemento central, mas sim 2 elementos centrais. Então nós faremos agora, nesse ponto, a média desses dois valores. Encontraremos como mediana 6,75. Então esse é o valor mediano. Tá ok? Moda. Temos novamente os dados da turma aqui, das notas. E vamos tentar extrair dessa tabela numérica a nota que mais vezes apareceu, ou seja, a maior frequência de um determinado valor. No caso, o 6,5, ele aparece mais vezes. Ele tem uma maior frequência. Então afirmamos que a moda dessas notas mede 6,5. Voltando um pouco aqui, o nosso slide, podemos perceber que a média foi 6,8. A mediana foi 6,75, um valor bem perto da média. E 6,5 o valor da moda. Por isso que essas medidas são chamadas de tendência central, porque elas, de alguma forma, trazem um valor aproximado ou exatamente o que seria o valor médio dos nossos dados colhidos aí. Ok, pessoal?